Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. E aí na tela você tem algumas regras, tá? Para conduta nesse período de aula remota. Você pode pausar para ler com mais calma, ou então você encontra também lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente vai dar início, tá? Mais uma aula de cálculo. Então a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de limite, ok? Então a gente já viu aí nas outras aulas a ideia, né? Por meio de tangente e velocidade. A gente viu uma definição, entre aspas, ali de limite. Também vimos limites laterais. E no meio do caminho a gente veio calculando alguns exemplos, né? De algumas funções, tá bom? Bem, e nessa aula a gente vai ver algumas propriedades de limite, tá? Então a gente tem várias propriedades e o intuito da gente estudar essas propriedades, tá? É porque ela vai facilitar, na prática, ela facilita o nosso cálculo de limites, tá? A gente aplica algumas propriedades e aí a gente consegue fazer os cálculos mais rápidos, tá bom? Ok? Bem, então não tem como eu adiantar muito, a gente vai mesmo já começar o assunto e aí vocês entendem conforme a gente for desenvolvendo a aula, tá bom? Bem, as propriedades então, pelo menos as primeiras, são essas, tá? Porque anteriormente, né, o que a gente vinha fazendo? A gente ia usando a calculadora, né, ou a tabela, a gente dava a função, aí tinha lá, encontra o limite, né, o que a gente fazia? Bem, a gente pegava, fazia a tabelinha, ia pegando os valores, se aproximando, né, do que a gente queria, por exemplo, se fosse zero, né, a gente pegava valores de x, se aproximando de zero, ia olhando, ia calculando a função, ia vendo se a função ia se aproximando de algum valor, né. E a gente viu até um exemplo na primeira aula de limite que, dependendo se a gente fizer uma escolha infeliz, a gente até conclui algo errado, tá? E aí, outra ferramenta que a gente veio utilizando foi o gráfico, né? Mas bem, nem sempre a gente tem esse recurso do gráfico. Ele é muito bom, né? Visualmente, você consegue ver o comportamento da função e ver ali a questão do limite, tá? Mas, pelo menos visualmente, né? Às vezes o valor exato você não tem. Mas bem, e nem sempre você tem esse recurso, ok? Então, isso pode até levar a gente a conclusões equivocadas, tá? Então, a gente vai ver, como eu já disse, propriedades de limites e isso vai nos ajudar bastante na hora de efetuar esses cálculos, tá bom? Então, bem, aqui a gente vai estar considerando o que, né? C é um número, certo? É uma constante, C é um número. E você tem esses dois limites aqui. Você tem a função f, né, o limite da função f, o limite da função g. Você está aqui no mesmo ponto, que é o ponto A, tá? Ok? Então, e esses limites você está considerando que existem, tá bom? Então, recapitulando. Eu tenho c, que é um número ali, uma constante, e eu tenho o limite da f, o limite da g, ambas no ponto A, e elas estão existindo. Então, bem, quais são as propriedades que a gente vai ter, tá? Bem, a primeira delas é o que a gente chama de propriedade da soma, tá? Propriedade da soma. Então, a primeira dela diz o seguinte, que o limite da soma das duas funções, então aqui ó, eu tenho o limite da f mais g, tá? Isso daqui vai se tornar o limite da f mais o limite da g, certo? Então, você calculava o limite da soma. Agora você vai calcular a soma dos limites, ok? Então, todas essas propriedades são bem úteis e vão nos agilizar os cálculos, tá bom? Então, essa daqui nos diz que quando eu quero calcular, né? E o que eu quero calcular pode ser expresso ali como a soma de dois termos, eu posso calcular o limite de cada um separadamente e depois somo o resultado. Tá? A mesma coisa, não vou me aprofundar, é dito para a diferença. A única coisa é que no lugar do mais eu tenho menos. Tá? Então, o limite da diferença é a diferença dos limites. Tá bom? Bem,
a constante, né? Aquele Czinho que é um número, uma constante. Então, eu tenho esse número aqui, ó, tá? Eu tenho esse número aqui e ele está multiplicando essa função f. Então, eu quero calcular o limite da minha função f estando multiplicada por esse número, por um número, tá? Então, como esse número está multiplicando toda a função ali, né? Toda essa f, então, o que é que eu posso fazer? Esse c, ele pode sair, tá? Do cálculo do meu limite. Então, eu faço o cálculo só da f, né? E o resultado é multiplicado pela constante c. Então, aqui é a propriedade que a gente chama de multiplicar por uma constante, tá? Propriedade de multiplicação por uma constante, ok? Então, a gente tem isso. Então, se eu tenho uma constante, essa constante pode sair de dentro do limite, tá bom? Outra propriedade, essa também muito útil, é quando você tem um produto, tá? Então, aqui eu tenho, ó, aqui dentro, tá? Eu tenho um produto, f vezes g, né? Então, por exemplo, você poderia ter, calcula o limite de seno vezes o cosseno, né? Então, você poderia separar os limites, fazer o limite de uma vezes o limite da outra. Então, o limite da seno vezes o limite da cosseno, certo? Então, se você tem um produto dentro do limite, você pode separar no produto dos limites. Então, essa daqui é a propriedade do produto, tá? O limite do produto é o produto dos limites, ok? E, da mesma forma que vale para o produto, vale para o quociente. Então, você tem aqui a propriedade do quociente. Então, aqui na verdade você tem a divisão, certo? Você tem a divisão. Então, você quer olhar o limite de f dividido por g. Então, isso vai ficar o limite da f dividido pelo limite da g, tá bom? E aqui eu faço uma observação justamente o seguinte. Isso daqui, né, aqui embaixo, é um número, né? A gente está supondo que existe, que é o limite da g. Para a gente poder fazer essa conta aqui, isso tem que ser diferente de zero, tá? Diferente de zero, ok? Porque senão a gente teria ali uma divisão por zero, a gente não pode, tá? Então, eu preciso que só posso usar essa propriedade do quociente quando o limite da de baixo for diferente de zero, tá bem? Então, fica aí essa observação, tá bom? Então, aparentemente, assim, pode ser muitas propriedades, mas vocês vão notar, conforme a gente for fazendo exemplos, que usar esses limites é bem fácil e bem intuitivo, tá? Ok? Só tem que ficar atento mesmo a quando não pode usar praticamente, tá? Então, bem, só comentando aqui um pouco mais, né? Então, aí a gente tem essas 5 propriedades. Então, como eu até já falei, né? A gente costuma dizer, o limite da soma é a soma dos limites, né? É a primeira propriedade. A segunda lá, a gente dizia que o limite da diferença é a diferença dos limites, né? O limite de uma constante multiplicando a função é a constante multiplicando o limite da função, né? O limite do produto, o produto dos limites. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador não seja zero, né? Ok? Geralmente, a gente expressa desses modos, tá bom? Bem, e aí, não é muito difícil você acreditar, né, que essas propriedades, elas são verdadeiras, assim, olhando a ideia de limite, tá? Por quê, né? Então, bem, vamos dizer que quando você tem x tendendo a você já sabe, né, que a f de x tende, vamos dar um nome aqui, né, vou chamar de L. E você disse que a g de x, ela tende a m, tá bom? Então, bem, quando o x tende a f tende a L e a g tende a m, ou seja, f de x está bem pertinho de L, né? E a g de x está bem pertinho de m, né? Vou até dar valores, que aí fica mais fácil. Vou botar aqui 2 e 3, certo? Então, bem, então, quando o x está bem pertinho de a f está perto de 2 e a g está perto de 3. Então, a f mais g, ela vai estar próxima de quem, né? Ela vai estar próxima
como a f está próxima de 2 e a g próxima de 3, então f mais g vai estar próximo de 5, que é justamente, né, 2 mais 3, ok? Então, é basicamente essa a ideia, tá? Então, f próximo de L e g próxima de M, então a soma está próxima de L mais M, tá? Então, não é muito complicado de você acreditar nisso, tá? Então, isso é a propriedade da soma, ok? Porém, né, para a gente ter uma demonstração rigorosa, a gente precisa de uma definição precisa, que a gente diz que é a definição precisa de limite, né, que é por epsilon e delta, mas eu não vai ser o intuito do nosso curso, tá? Então a gente vai ficar mais com essa ideia intuitiva, ok? Bem, mas aí se alguém tiver um interesse, então também pode procurar depois que a gente vê, tá? Mas na disciplina em si a gente não vai se aprofundar nesse ponto. Mas é bem aceitável que vocês compreendam, né? É esperado que vocês aceitem essas propriedades, tá? Ok? Bem, e aí a gente tem aqui a propriedade dos limites, tá? E a gente vai continuar vendo, né, essas propriedades, e aqui dentro de um exemplo, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho os limites aqui, vai ser analisado por um gráfico, tá? Da função f e da função g, certo? Então, e aí pede para a gente calcular o limite aqui de a, b e c, certo? Bem, vamos olhar aqui o que a gente tem, certo? Então, no item A, eu quero calcular o limite de f mais 5g, certo? Então, o limite de f mais 5g com x tendendo a menos 2, ok? Bem, então, no gráfico aqui aparece quem é a função f e aparece o gráfico da função g, certo? Então, vamos primeiro analisar o seguinte. Vamos primeiro olhar para o gráfico e descobrir quem é o limite da f e o limite da g quando x tende a menos 2, tá? Então, bem, aqui tem muita informação, porque está muito quadriculado, né? Vou destacar aqui o eixo y e o eixo x. Pronto, agora fica mais fácil. O menos 2, onde está? Menos 2 é aqui, né? Menos 2, é aí. Então, quando o x... Deixa eu ver se... Pronto. Quando o x tende a menos 2, né? A minha função f, ela vai se aproximar de quem, né? Então, a minha... Por aqui, minha f vai se aproximar desse ponto, né? Desse ponto aqui, ó. Ok? E ela tem, justamente, mede 1, né? Vai se aproximar desse ponto, né? Não estou dizendo que está no gráfico. O gráfico tende a esse ponto, não que esse ponto esteja no gráfico, né? O ponto do gráfico é esse aqui. Mas bem, a minha função tende a esse ponto aí, que tem valor 1, né? Muito bem. Então, só pelo gráfico, a gente conclui que o limite, né, da f com x tendendo a menos 2 é 1, ok? Bem, vamos olhar a g, né? A g, aqui, ó, quando x tende a 2, né? Então, a minha função g, ela vai tender a esse ponto aqui, certo? Ok? Então, e esse ponto aí, ele aqui é o menos 1, certo? Então, o limite aí da g quando x tende a menos 2 é menos 1, e é o que está aqui, certo? Então, pelos gráficos, eu descobri quem é o f, né? Eu descobri quem é o f, o limite de f e o limite de g, tá? Com x tendendo a menos 2. Bem, só o que eu quero calcular é isso daqui, é o limite de f mais 5g, tá? Então, bem, vamos lá. Então, o limite que eu quero calcular é esse, limite de x tendendo a menos 2 de f de x mais 5g. Bem, primeira coisa que eu noto é o seguinte, aqui eu quero calcular o limite disso, e aqui dentro, o que é que eu tenho? Eu tenho uma soma, tá? Eu tenho uma soma. Então, eu posso utilizar a propriedade 1, que é a propriedade da soma, tá? Então, pela propriedade 1, eu posso quebrar, tá?
em dois limites, tá? O limite da f mais o limite de 5g, tá? Então, eu vou usar a propriedade 1. Então, eu tinha uma soma lá dentro, e aí eu vou quebrar justamente o limite dessa soma na soma dos dois limites. Então, aqui e aqui eu estava somando, então vai ficar o limite desse com desse, certo? Bem, vamos lá. Agora, o que você observa? Limite da f, esse limite aqui, ó, eu até já sei, né? Quem é? Justamente esse, certo? Não tem muito, daí eu já sei, né? Vou olhar para esse daqui, né? Eu sei quem é esse limite aqui? Ainda não, né? Porque eu tenho um 5g. O limite que eu sei é só de g, né? Só tem g aqui dentro, tá? Mas bem, esse 5 que está aí, ele é um número, ele é uma constante que está multiplicando a minha função g, né? Então, o que é que eu posso fazer? Bem, aqui, dá até eu tenho esse 5. Esse 5 aí, ele é uma constante, tá? Então, quando eu tenho uma constante multiplicando uma função, que no caso da função é a g, eu posso simplesmente tirar esse 5 para fora do meu limite. Então, eu posso colocar ele aqui, ó, na frente, tá? Então, o limite de 5g é igual a 5 vezes o limite de g, tá? E isso daqui é a propriedade 3, certo? Que é a propriedade da multiplicação por constante. No caso, a constante aqui é o 5, ok? Bem, só que agora, ó, esse daqui eu só repeti, né? Aqui eu botei o 5 para fora. E aí, o que é que eu tenho, né? Esse daqui, eu sei quem é, né? No caso é 1. Tá ali. Então, 1 mais o 5 daqui, certo? O 5. E esse daqui, ó, é o que tá aqui. O limite de g com x a menos 2, né? Então, ele é o menos 1. Então, o que é que eu tenho? 1 mais 5 vezes menos 1, né? Então, 1 menos 5, né? Dá menos 4, ok? Então, o limite, resumindo aí, né? Eu tenho que o limite de f de x mais 5g de x é igual a menos 4, né? Observe que você não tem nenhum gráfico dessa função, né? Você tinha um gráfico da f e tinha o da g, mas o da função f mais 5g você não tinha, tá? E aí você consegue calcular, tá? Simplesmente utilizando das propriedades que você tinha, certo? Então, vamos agora olhar aqui o b, tá? Pra gente ir exercitando, ok? Então, o que é que eu quero aqui? B é o limite de x tendendo a 1 de f de x, g de x. Então, de cara, você já observa o seguinte, né? Eu tenho, tá, um produto aqui dentro. Aqui é f vezes g, né? F vezes g. Então, eu tenho um produto aqui. Pela propriedade, né? Propriedade do produto, vamos até voltar nela, né? Propriedade do produto, que é a 4, né? Se dentro do meu limite tem um produto, uma multiplicação ali, eu posso separar, tá? E aí fica o limite de uma função vezes o limite da outra, tá? Então, de cara, isso daqui vai ficar o limite de uma da função, que no caso é a f, vezes o limite da g, x tendendo a 1, tá? Só que eu ainda não sei quem é o limite. Observe que aqui está diferente, tá? É x tendendo a 1, tá? Então, eu não sei ainda quem é esse limite e não sei quem é esse limite aqui ainda, tá? Mas aí é simplesmente usar o gráfico, tá? Vamos analisar aqui. Então, deixa eu marcar aqui de novo os eixos para a gente poder melhorar essa visualização aqui. Tá aí os eixos. E eu só tenho que analisar agora, tenho que analisar aqui agora o ponto x igual a 1, né? Então, o ponto x igual a isso daqui. Então, o que acontece com a minha f quando me aproximo do 1? Então, a minha função, ela vai se aproximar desse ponto aqui, que tá, então, isso daqui mede, né, 2, né? Então, aqui mede 2.
Então, esse limite, vou até botar logo aqui, o limite da f de x, quando x tende a 1, é 2, tá? Vamos olhar logo a g, tá? Bem, a minha função g, né, quando ela tende a 1, o que que acontece, né? Aqui, ó, quando eu me aproximo pela direita, né, pela direita, a minha função se aproxima desse ponto. Quando eu me aproximo pela esquerda de 1, a minha função g se aproxima desse ponto, né? Então, bem, o que que acontece, né? O limite da g quando x tende a 1 não existe, tá? Não existe. Não existe porque eu olhei aqui os limites laterais, né? Eu posso até escrever. O limite com x tendendo a 1 pela direita dessa função g, a gente viu que está relacionado a isso, que é menos 1. E quando eu olhei o limite de x tendendo a 1 pela esquerda, né, dessa função g, ela é igual a menos 2, né? Está relacionado a isso, menos 2. Então, os limites laterais existem e são diferentes. Então, meu limite não existe, tá? Bem, então, eu não posso utilizar, tá, a propriedade do produto, né? Porque quando eu vou utilizar essa propriedade do produto, eu peço que cada um dos limites existam, tá? Peço que os limites existam. E não é o caso, tá? Então, na verdade, eu não posso utilizar essa expressão. E no final das contas aqui, tá? O limite do produto vai acabar não existindo também, certo? Vai acabar não existindo também, ok? Então, aqui na questão até diz, né? Se existirem, tá bom? Se existirem. E não é o caso. Mas a propriedade, tá? Continua válida, ok? Então, se o limite existisse, né? Aqui eu até tenho, né? Vou mudar de cor aqui, botar de cinza. Se o limite existisse, por exemplo, aqui seria 2, até existe, né? O da f. Então, digamos, né, que existisse. Digamos que o limite da g aí por alguma... fosse outra função e existisse, né? Fosse igual a menos 3, né? Então, aqui seria menos 3, tá? E aí daria menos 6. Se, né? Eu estou dizendo se, não é o caso. A resposta é o que está em vermelho. O limite não existe, tá? Mas se por acaso existisse, aí usando a propriedade, né? O da f eu já vi que era 2. O da g, se existisse, no meu caso que eu estou supondo aqui, é menos 3. Então, usando a propriedade, eu tinha que o resultado do limite seria menos 6. Se existisse, tá? Se. Vou até apagar, porque não é o caso. E o caso é que não existe. Tá? E aqui, vamos olhar aqui o item C, né? O item C, né? O que eu tenho, né? Eu tenho ali o limite de x tendendo a 2 de f de x, g de x, tá? Então, bem, é esperado, né, que a gente consiga usar a propriedade do quociente. Se a gente conseguir, né, se tiver tudo ok, vou até me antecipar, vai ser esse limite dividido por este, né? Mas bem, eu tenho que ver algumas coisas, né? Tenho que ver se o limite da f existe, se o limite da g existe e se o limite dessa g não é zero, né? Então, bem, vamos lá no gráfico, né? Então, aqui, destacar de novo os eixos, porque aqui é muita informação, certo? O eixo, aqui o ponto é 2, né? Eu estou olhando em relação ao 2 aqui, certo? A minha função
f ela vai se aproximar desse ponto aqui, ó. Tá? Vai se aproximar desse ponto. Não dá nem para estimar, né? Assim, não dá nem para saber exato aqui, mas ele está perto aqui do valor 1, vamos botar aqui 1,3, só para dizer, tá? Então, o limite da f, quando x tende a 2, estaria próximo, vou utilizar isso aqui a 1,3, tá? Só uma aproximação. Vamos olhar o limite da g, certo? Limite da g. Bem, o limite da g, né? Vou olhar aqui a g, próximo do 2. A g, que é o que está em azul, o gráfico, vai se aproximar justamente desse ponto aqui de novo, né? Que já está destacado, então não tem nem como destacar. Não sei que eu use outra cor, né? Então, meu gráfico, ele vai tender a esse ponto aqui. Ou seja, a g vai ser 0, né? Então, vai ser 0. Só que aí eu tenho um problema, né? Os limites até existem. O da f é perto de 1,3 e o limite da g existe também, que é 0. Mas o problema é que eu não daria para colocar o 0 aqui embaixo, tá? O 0 aqui embaixo. E aí, a gente vai ter, na verdade, a gente não pode aplicar, né, aquela regra do quociente, porque eu teria um 0 no denominador, tá bom? 0 no denominador. Só que, analisando um pouco mais com cuidado, né, a gente até consegue dizer que o limite vai a infinito. Por quê? Quando o x vai para perto de 2, esse valor aqui é um número positivo, né? Está perto de 1,3, um valorzinho positivo. E o denominador, né, está indo para 0, né? Então, esse valor ele explode. Só que ainda tem que ter cuidado, né? Ele vai para 0, mas pela direita ele vai para 0 sendo positivo, pela esquerda ele vai para 0 sendo negativo. Então, na verdade, esse limite ele não existe. Tá? Ok? Se aqui eu tivesse encontrado outro valor, né? Outro valor que não fosse 0, aí era só usar botar o valor e fazer a conta, tá? Mas no caso, deu problema porque o limite da g, que é do denominador, deu justamente 0, tá? Bem, aqui vamos ver mais uma propriedade, que ela é bem útil, tá? Que é a propriedade que a gente chama aqui, propriedade da potência, tá bom? Propriedade da potência. Por quê? Né? Bem, é porque a minha função f, ela está elevada a uma potência, tá? Então, eu quero calcular o limite de uma função elevada a uma potência, tá? Então, o que acontece, né? Bem, essa potência, ela pode sair de dentro, tá, do cálculo do limite, e a potência levar todo o limite agora, ok? Então, por exemplo, eu quero calcular o limite, tá, do cosseno de x quando x tende a 0, tá? Cosseno de x elevado ao cubo. Então, isso daqui ficaria o limite do cosseno de x quando x tende a 0, e o cubo vai elevar agora o resultado, entende? Então, o cubo estava elevando o cosseno, agora o cubo vai elevar todo o limite. E como que isso ajuda? Porque é mais fácil eu calcular o limite só do cosseno, né? E depois o número eu elevar ao cubo, do que eu estudar a função cosseno ao cubo, certo? Então isso é importante. E isso é basicamente uma propriedade da consequência da propriedade do produto, né? Por exemplo, eu não tinha lá o limite. Se eu quisesse fazer com a função ao quadrado, né? Basta eu olhar assim, ó. É o limite da f de x vezes f de x. Pela propriedade do produto, eu tenho um produto aqui, tá? Então, isso daqui é o limite de quê? Vezes isso só pela propriedade do produto.
Se eu tivesse com 3, eu teria o quê? Seria um 3 aqui. Aqui eu ia quebrar em 3 fatores. E aqui eu ia ganhar mais um, certo? Era simplesmente isso. Sempre usando consequência do produto, tá? Então, você tem isso daqui. Então, basicamente é o quê? Se você tem uma potência, essa potência pode sair do seu limite, tá bom? Outras propriedades bem úteis, tá? Essa daqui, na verdade, as duas são imediatas, tá? Uma que a gente diz que é limite de uma constante, limite da constante. Então, eu tenho aqui minha função, constante igual a c. Eu tenho um AB aqui. Qual o limite, né, dessa função constante quando x tende a A? Bem, quando x tende a A, minha função sempre é c, perto de A vai continuar sendo c, certo? Então, o limite da função constante é a própria função, é a própria constante, tá? Então, assim, a função sempre, digamos, né, a função sempre é igual a 3. Então, quando x está próximo de um A, né, um A qualquer aí, a função vai estar tendendo ao quê? A 3. Ela é sempre 3, vai continuar sendo 3, perto de qualquer valor ela é 3, né? Então o limite é 3. Então isso vale para qualquer constante, né? No lugar do 3, poderia estar pensando com qualquer constante. Então, o limite de uma função constante é constante, tá? Vamos ver aqui. Esse outro caso é só da função f de x igual a x, né? Ok? O gráfico dela é a reta aqui, tá? Bem, e aí, se eu tenho um valor a aqui, né? Quando x se aproxima de a, esse ponto aqui é o próprio a, né? Porque na função, essa daí é a função f de x igual a x, f de x igual a x, né? Se eu olho a imagem do a, quem é a imagem do a? F de a vai ser igual a, né? Tá aqui. O f de a é a, né? Bem, então, quando x se aproxima de a minha função vai se aproximar desse ponto, que é o f de a, que é o próprio a. Então, o limite de x, quando x tende a a, é o próprio a. É o próprio valor que eu tenho aqui, ó. Certo? Ok? Bem, e aí, como uma consequência, tá? Eu tenho essa propriedade 9, ok? O limite de x elevado a n é o a elevado a n. De fato, né? Se você pegar f de x igual a x, vamos considerar essa função. Então, o limite, quando x tende a a, de x elevado a n, isso daqui é o limite de x elevado a a, certo? Aqui eu vou olhar como f de x elevado a n, tá? Aqui eu vou usar a propriedade da potência, tá? Propriedade da potência. Propriedade da potência. Isso vai me dizer que vai ser o limite de x elevado a a da f de x, né? Vou botar f de x aqui. Elevado a n, tá? Bem, mas aqui é o limite. Quem é f de x é a própria x, né? Quem é o limite de x quando x tende a a? É o próprio a, né? Então, isso é a elevado a n, tá? Até caberia aqui, a elevado a n, tá? Então, observe que eu fui só usando várias propriedades, né? Usei o limite da potência, né? Usei o limite de x, né? Quando x tende a a. E aí eu obtenho esse resultado, tá? Esse resultado. Então, aqui, quando x tende a a, dá a, né? Elevado a n, tá? Então, ok? Então, é isso daí que a gente vai ter. Para n, um inteiro positivo, certo? Bem, e aí,
Um outro resultado é para raiz, tá? Para quando a gente tem raízes, certo? E a mesma coisa que aconteceu com a potência, né? Acontece com essa função. Porque eu tenho o limite da raiz enésima de x, né? Então, com x tende a A, então isso daí vai ficar, então, o limite, né? Quando x tende a A, da raiz enésima de x, né? O resultado vai ser apenas raiz enésima de A, tá? Então, esse valor aqui, né? O valor de A aqui, ó, veio para aqui, certo? O valor de A veio para aqui, ok? E aí você tem que ter cuidado, é o seguinte, se o n for um ímpar, né? Por exemplo, for raiz cúbica, não tem problema nenhum. Agora, se n for par, né? Se n for par, aí só vai funcionar para o A positivo, né? Porque senão você vai ter aqui dentro, qual é o risco de você ter aqui dentro, ó, né? Se o A, por exemplo, for menos 1, né? E o n for 2, que é um número par, aí ficaria a raiz quadrada de menos 1, não existe, né? Então, quando o n é par, você tem que ter cuidado aí que o A só faz sentido você olhar para ele positivo, tá? Ok? Bem, então, quem quiser pensar até um modo, como seria um modo de mostrar isso daqui, né? Como é que prova? Então, fica aí como exercício. Exercício, você verificar que isso daqui é verdade, tá? Bem, mas a gente pode usar, né? E aí, vou destacar bem aqui também, só raiz enésima, tá? Bem, e aí, quando você tem ali dentro do radical, em vez de x, você tem uma função qualquer, o mesmo resultado ele continua valendo, tá? Então aqui, ó, você tinha raiz enésima e aqui vai ficar raiz enésima, tá? E aí você tem aqui, ó, f de x. O seu limite, né, foi que entrou, tá bom? Ou seja, se você está calculando o limite da raiz enésima de uma função, então é a mesma coisa de você calcular o limite da função e depois calcular a raiz enésima, tá? Então, por exemplo, vou calcular o limite de x tendendo a 1 da raiz cúbica do módulo de x, tá? Então, a minha função aqui é a raiz cúbica, né? Como se fosse o f. Então, isso aqui é a mesma coisa, calcular o limite, né? Do módulo de x e depois eu tiro a raiz cúbica, certo? Ok? Então, você pode usar essas propriedades, tá bom? E aqui vale a mesma coisa, né? Se o n for par, você tem que observar que o que fica dentro da raiz é positivo, né? Porque senão você pode ficar com a raiz de uma coisa negativa, né? A raiz quadrada, por exemplo, de uma coisa negativa que não pode, tá? Bem, então vamos aqui a esse exemplo, né? E aí a gente vai usando uma série de argumentos como a gente fez antes. Eu aconselho que nesses primeiros exemplos que vocês estiverem fazendo, primeiros exercícios e tal, vocês sempre fiquem notando assim, ó, a propriedade, tá? Para fixar e não tentar fazer nada errado. Façam devagar mesmo, colocando as propriedades que foram utilizadas. É bem útil para exercício e para fixar, tá? Bem, no item A, tá? Você tem aí o limite, né? De x tendendo a 5, da função 2x ao quadrado menos 3x mais 5, tá? Observe, né? Então aí eu já tenho uma função, tá? Né? Função quadrática. E aí, se você começar a dar valores de x para x ir se aproximando, para fazer aquela tabela, você já vai fazer um bocado de continha, certo? Aí, outra coisa é você tentar fazer o gráfico, né? Você vai lá, tentar fazer o gráfico para ver olhar as raízes, né? Uma parábola, equação de segundo grau.
ver o gráfico, tentar calcular as raízes, onde toca o eixo X, onde toca o eixo Y, a concavidade e tudo. O vértice para você tentar ver o gráfico para poder calcular o limite, né? Enxergar mais ou menos o limite. Então, bem, são caminhos, mas vocês vão ver que o mais rápido, né, é você ir usando as propriedades, tá? Por quê? Bem, vamos lá. Eu tenho esse limite para calcular. Primeira coisa que eu noto é o que? Eu tenho aqui, eu tenho 3 parcelas, tá? Tenho 3 parcelas. E então, e aqui eu tenho uma subtração e aqui uma adição, tá? Então, pela propriedade lá da soma e da diferença, eu posso quebrar os meus limites. Então, eu posso quebrar aqui na diferença e posso quebrar, né, aqui na soma, tá? Então, o limite de 2x ao quadrado, né, menos 3x mais 4, eu posso ver como o limite de 2x ao quadrado menos, né, o limite de 3x mais o limite de 4, tá? Ok? Bem, aí, o que que a gente tem? Bem, agora eu vou olhar cada limite, né? Tentar olhar cada limite separadamente. Para esse limite aqui, o que é que eu faço, né? Bem, eu tenho um 2 aqui, ó. Então, esse 2 que está multiplicando tudo, né? Tudo que eu digo é o x ao quadrado. Então, pela propriedade da constante, eu posso tirar esse 2 aqui para frente do limite, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho aqui, no caso, um 3 que está multiplicando o x, né? Eu posso botar esse 3 aqui para frente, tá? Isso tudo pela propriedade 3, que é a propriedade da constante, né? Aqui era a propriedade da diferença e da soma, né? Bem, aí, né, eu tenho agora o limite de x ao quadrado. Bem, o limite de x ao quadrado é justamente o que a gente viu aqui, ó, tá? Com n igual a 2. Então, o limite de x ao quadrado vai ser o a ao quadrado, né? Então, no caso, é só olhar quem é o a aqui correspondente, né? Então, é o 5 ao quadrado, né? Então, esse 2 aqui é esse que eu já tinha, né? Então, 2, o limite de x ao quadrado, né, vai ser o 5 ao quadrado. Aqui está, certo? Então, aí a propriedade, nem sei qual é o número da propriedade. É a propriedade 9, né? Aqui é a propriedade do limite de x, né? O limite de x, quando x tende a 5, é 5, né? Essa daqui é a propriedade 8, que é do limite de x, quando x tende a A, é A, né? Então, no caso lá, o A é 5, o limite de x, quando x tende a 5, é 5, né? Esse 3 aqui é o que eu já tinha, né? E aqui é o limite da constante, observe, aqui dentro não tem nada de x, né? Não tem nada de x, certo? Então, aí, aqui é o da constante, certo? Então, essa minha função 4 é justamente uma constante. Então, a gente viu aqui na propriedade 7, né, que o limite da constante é a própria constante, né? Então, o limite de 4 é 4, né? Isso daqui é a propriedade 7, certo? Então, pronto. Vai ficar o quê? Duas vezes. Então, vai ficar o quê? Aqui vai dar 25, né? Então, 2 vezes 25, 50. Aí aqui vai dar 15, né? Então, 50 menos 15, 35. Mais esse 4, 39. Tá? E aí tá o resultado, certo? Então, isso daqui a gente ainda demorou para fazer, tá? A gente ainda demorou, porque eu quero fazer bem devagarzinho, tá? Bem devagarzinho, para ir explicando. Mas conforme vocês vão pegar na prática, vai ficando quase que automático. E vocês fazem muito, muito rápido, tá? E mesmo assim foi mais rápido do que tentar fazer o gráfico e fazer uma tabela. Ok? Então, o limite, só aqui, igual a 39, certo? Igual a 39. Bem, acho que bem aqui dá para fazer o B, né? O item B. Ó, limite de x tendendo a menos 2
de quem? 5 menos 3x, tá? X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1. Bem, então isso daqui, né, a gente avança e depois a gente vê se dá algum problema no quociente, porque o que a gente vai utilizar aqui é o limite, tá, do quociente. Vamos tentar aqui utilizar o limite do quociente. O problema que pode dar, né, é não existir os limites e se o limite de baixo der zero, mas isso a gente vê mais na frente, tá? Então, é o limite de x tendendo a menos 2 de x3 mais 2x2 menos 1 dividido pelo limite de x tendendo a menos 2, né? X tendendo a menos 2 da função 5 menos 3x, tá? Então eu tinha o limite do quociente, agora eu tenho o quociente do limite, tá? Bem, então aqui o que é que eu vou fazer, né? O limite de cima, tá? O limite de cima eu vou quebrar, tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar o limite de x3, porque aqui eu tenho, ó, né, somas e diferenças. Então vai ficar o limite de x3 mais o limite 2x2 menos o limite de 1, né? Aqui tudo, x a menos 2, x a menos 2, x a menos 2. Aqui vai ficar o limite de 5, porque aqui também eu tenho, né, essa diferença, menos o limite de 3x, x a menos 2, x a menos 2. Aqui, né? Bem, vamos lá. Aqui o que é que eu tenho de propriedade que eu posso usar? Eu posso tirar as constantes, ó. Posso tirar a constante daqui, posso tirar a constante daqui também, tá bom? Então aqui vai ficar... Gente, eu vou só omitir a parte do x tendendo a menos 2, tá? Por causa da questão do espaço. x3 mais 2, o limite de x ao quadrado, menos o limite de 1. Aqui embaixo o limite de 5 menos 3, que eu tirei o 3, o limite de x. Aqui o que é que vai ficar, né? Bem, o que é que vai ficar? O limite aqui é o x tendendo a menos 2, né? X tendendo a menos 2. Então, eu vou utilizar aqui, né? Aqui eu vou utilizar o da potência, certo? O da potência vai me dizer que vai ficar o menos 2 elevado a 3, né? Mais 2. Aqui, novamente, o da potência, né? Então, vai ficar o menos 2 ao quadrado, certo? Aqui é o limite da constante, né? Limite da constante. Então, vai dar menos. A constante é 1 no caso, 1, certo? 1. Aqui embaixo, o limite da constante novamente, certo? Peraí, deixa eu apagar aqui. Menos 1. Aqui, limite da constante, né? No caso, 5. Aqui é o limite de x, né? Quando x tende a menos 2. Então, eu tenho menos 3 aqui, o limite é menos 2, tá? E aí, você vai fazer suas contas. Aqui vai dar menos 8, né? Menos 2 ao cubo é menos 8. Aqui 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8. E aqui menos 1. Aqui embaixo vai dar 5, menos com menos mais, 6, né? Então, o resultado aí, em cima vai dar menos 1 sobre 11, tá? Então, esse limite aqui vai dar menos 1 sobre 11, ok?
Então a gente usou várias vezes, né, o limite. E aí, onde que poderia ter dado problema, né? Se algum dos limites não existissem, ou se o de baixo tivesse dado zero. Mas não deu zero, né? O embaixo deu 11, certo? Embaixo deu 11, tá bom? E aí, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Quando a gente foi fazer esse cálculo aqui, tá? O que que acontece? Essa função aqui, ó, 2x ao quadrado menos 3x mais 4, certo? Então, chamando ela bem aqui de f, tá? O limite que a gente estava olhando, x tendendo a 5, certo? Então, eu estava olhando x tendendo a 5, né, dessa função. Se eu pegar f de 5, isso daqui vai dar o quê? 2, tá? 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4. Então, onde tinha aqui o x, né? Onde tinha o x aqui na função, ó, a gente simplesmente bota o 5, né? Agora, olhe, tá? Olhe para essa expressão aqui e olha para essa expressão aqui. 2, 5 ao quadrado, menos 3, 5, mais 4. É a mesma, tá? Mesma expressão, 2, 5 ao quadrado, menos 3, 5, mais 3. Aí você olha, professor, então, para calcular o limite, basta onde tem um x, a gente trocar o valor do a, né? Bem, em alguns casos, sim, tá? Em alguns casos, sim. Essa é o que a gente diz, a substituição direta, tá bom? Substituição direta. Então, se nota que fica bem mais simples. E aconteceu a mesma coisa na outra função, tá? Na outra função. Se você pegasse aqui, ó, onde tinha o x aqui, você botasse o menos 2, ficava menos 2 ao cubo, mais duas vezes, né? Menos 2 ao quadrado, menos 1 dividido por 5, menos 3, menos 2. Agora, olha essa expressão aqui, e no meio, depois de fazer várias contas, a gente chegou nessa expressão bem aqui. É a mesminha, tá? Ok? Então, daqui para cá foi o que a gente fez. A gente pegou o x e fez igual a menos 2, né? Então, observe que ainda seria mais rápido, tá? Mais rápido ainda. E aí você faz a conta aqui, você ia chegar na mesma coisa, que é menos 1 sobre 11. Mas bem, e aqui você faria a conta e chegaria no 39, tá? Mas bem, se fosse só isso, né, não tinha o porquê a gente estudar limite, né? Bem, mas aqui vai funcionar em uma gama boa de funções, tá? Só que não vai funcionar em todas. Em quais funções vão funcionar, professor? Nas polinomiais, nas racionais, tá? Racionais cujo denominador não zera, tá bom? Ou seja, o A tem que estar no domínio, certo? Olha aí, por que a gente estudou lá no início do curso que era função racional, que era função polinomial, o que era domínio, né? Para quando chegar nesse momento você já saber, tá? Então, funções polinomiais, né? Que são, a gente já viu lá no início do curso. Racional é divisão de polinômio, tá? Então, para funções polinomiais e funções racionais, cujo o A, né? Onde você quer calcular o limite, está no domínio da sua função, então é só você substituir o limite da f com x tendendo a é simplesmente o f de a, tá? Ok? Então, isso daqui vai funcionar. Na verdade, vai funcionar numa gama maior de funções, que são nas funções contínuas, e aí a gente vai ver mais para frente um pouquinho, tá? Mas nem todos os limites, tá, podem ser calculados, tá, pela substituição direta, tá? Não vai funcionar para todas as funções. Até porque, algumas vezes, onde a gente quer calcular o limite, não está no domínio da função, tá bom? Então, bem, vamos ver aqui. Por exemplo, encontre o limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, tá? E aqui o limite de x tendendo a 1, tá? Então, primeira coisa, dá para usar a substituição direta? Não, não dá. Por quê? Porque o 1 não está no domínio, tá? O 1 não está no domínio. Não pertence ao domínio da sua função f, tá?
chamando aqui no caso a f, né, de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Por quê? Porque a gente tem que, x menos 1 tem que ser diferente de 0, ou seja, x tem que ser diferente de 1, então não está no domínio. Então a gente tem um problema ali para x igual a 1, e é justamente onde a gente quer calcular o limite. Então não pode substituir direto. Se a gente fosse teimoso e tentasse substituir, né, o f de 1 ia ficar 1 ao quadrado menos 1, 1 menos 1 ia ficar 0 sobre 0. Isso é uma indefinição, né? A gente nem pode dividir por 0, tá bom? Então, se a gente fosse teimoso, a gente ainda iria dar de cara na porta, digamos assim, tá? Então, e a gente também não pode utilizar, né? Não pode aqui. Também não pode usar do quociente. Por quê? Porque se a gente fosse olhar o limite da de baixo, né? Fosse olhar aqui o limite de x tendendo a 1, né? De x menos 1, que era de baixo. Isso daqui a gente poderia, quebrava, né? Ficava o limite de x menos o limite de 1, x tendendo a 1, x tendendo a 1. Então, o limite de x com x tendendo a 1 dá 1, menos o limite de 1 é o limite da constante, também dá 1, dá 0. Ou seja, o limite da parte de baixo dá 0. E lá na propriedade do quociente, a gente quer que o limite da de baixo seja diferente de 0. Então, também não pode usar a propriedade do quociente. Bem, então, a gente não pode usar nada que a gente viu até agora, né? Então, muitas vezes, o que você vai ter que fazer é trabalhar com propriedades algébricas. No fato aqui, vai ser fatorar, tá? Então, aquela parte de quadrado perfeito, diferença de quadrado, racionalizar, tá? Então, você vai ter que estar trabalhando com coisas desse tipo para, em alguns casos, poder calcular o limite, tá bom? Então, aqui, o que a gente vai usar é diferença de quadrado, tá? Então, diferença de quadrado o que é, professor? Vamos lá lembrar aqui. X menos A, tá? Perdão. Vou botar logo algumas propriedades aqui, né? Por exemplo, eu tenho x mais A, aqui é um número. Vou botar x mais y. X mais y ao quadrado, isso daqui é igual a primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Se eu tenho um sinal de menos, só porque vai aparecer um menos ali no 2, vai ficar x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Se eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado, isso fica assim. É a diferença, né, que chama a diferença dos quadrados. É x mais y vezes x menos y, tá? Então, aqui são algumas dessas propriedades, tá bom? Aqui no caso, ó, esse 1 aqui eu posso ver quanto é 1 ao quadrado. É 1. Então, o 1 eu posso enxergar como 1 ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, é um quadrado perfeito. É como se esse y aqui, ó, fosse 1, né? Então, eu posso chegar como x mais 1 vezes x menos 1, certo? E é o que está aqui, ó. Ok? Bem, então, a minha função f, né? A minha função f de x, que é x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, eu posso enxergar dessa forma. X menos 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1, tá? Isso vai me ajudar em quê, professor, né? Bem, é o seguinte, o que a gente está querendo calcular? O limite, tá? Então, quando o limite, quando a gente está olhando o limite próximo de zero, então, x, tá? X, ele está tendendo a zero. Ele tende a zero, só que ele é diferente, perdão, né? 0 é 1, né? O x, ele tende a 1, só que ele é diferente. Então, já falei, né? Quando a gente está olhando o x tendendo a 1 no limite, a gente olha o x perto do 1, mas não exatamente igual ao 1, tá? Então, o x está perto, mas ele é diferente do 1. Beleza. Então, o x está indo para o 1, mas ele é diferente do 1. Se o x é diferente do 1, então eu tenho que o x menos 1 ele é diferente do 0, certo? E o que eu ganho com isso? Muita coisa. Por quê? Porque ele sendo diferente de 0, eu posso cancelar esse com esse, tá bom? Posso dividir esse termo por esse, ok? Porque o x menos 1 agora está aparecendo em cima e aparecendo embaixo.
Só que eu só posso cancelar ele quando eu sei que ele é diferente de zero, tá? Ok? Então, eu posso cancelar esse termo. E aí, com isso, né? Com isso, a minha f, no cálculo do limite, eu posso considerar apenas como x mais 1, certo? No cálculo do limite, ok? No cálculo, vou botar até aqui entre parênteses, certo? Então, ó, quando eu estou olhando o limite, né? F de x mais 1, f de, perdão, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, fatorando é isso, né? Como eu estou olhando o x tendendo a 1, né? Como o x está tendendo a 1, ele não é, esse termo é diferente de zero, eu posso cancelar, e a única coisa que sobra é o x mais 1, e é isso que fica. Então, para o cálculo do limite, só fica x mais 1. E aqui, aí a gente sabe fazer, né? Eu tenho aqui uma soma, então, esse daqui é o limite de x, mais o limite de 1, né? Com x tendendo a 1, x tendendo a 1. Limite de x quando x tende a 1 é 1. Limite da constante aqui, né? É 1, certo? Ok? Então, 1 mais 1, 2. Ou então, simplesmente, você olha, né? Que essa daqui também é um... Se você não quiser quebrar, né? Aqui a gente usou propriedades e foi quebrando, né? Você pode notar que essa função aí, ela é um polinômio. Então, você pode fazer uma substituição direta. Também, né? Porque essa função ali, x mais 1, é um polinômio. Certo? X mais 1 é um polinômio de grau 1, né? Então, vale a regra da substituição, certo? Então, aí é ponto de vista. Se quiser usar a propriedade, quiser usar logo a propriedade da substituição direta, no x mais 1 pode, né? Então, isso daqui vocês vão utilizar muito, tá? Fatora ali, ou desenvolve um quadrado perfeito, e aí cancela termos de cima com termos de baixo, e isso vai simplificar o cálculo, tá bom? Bem, então, nesse exemplo 3 aí, a gente consegue calcular esse limite, né? Substituindo a função, que é x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, por essa outra função aqui, que é a função g, que é x mais 1, né? Por quê? Né? E elas têm o mesmo limite, certo? O gráfico da sua função g é esse daqui, que está em azul, e observe que nesse pontinho aqui está aberto, tá? Que é justamente o 1, né? Que o 1 não pertence ao domínio dessa f, né? Quando você olha para a sua função g, sua função g é um polinômio e tudo, o 1 pertence ao domínio da g, né? E quando você olha para o gráfico da f, o gráfico da f é a reta todinha, menos esse ponto que não está no domínio, certo? Quando você olha para o gráfico da g, ele é toda essa reta, incluindo aquele pontinho, certo? Ou seja, a f e a g, elas são funções que diferem, né? Apenas no x igual a 1. Ou seja, elas são iguais sempre, exceto no x igual a 1, tá? Se elas são iguais sempre, exceto no x igual a 1, e na hora de olhar o limite eu não olho para o x igual a 1, então o limite delas são iguais. Então, olhar o limite da f e olhar o limite da g, eu vou obter o mesmo resultado, tá? Ok? Então, aqui eu tenho essa propriedade, né? Se f, tá? Se eu tenho duas funções que elas são iguais, né? Quando x é diferente de a, quando eu olho o limite de x tendendo a a, eu vou ter o mesmo resultado, tá? Desde que eles existam, né? Ok? Então, esse foi o caso. Eu tinha duas funções, elas só eram diferentes no x igual a 1, né? Ou seja, elas eram iguais sempre, exceto no x igual a 1. Então, os limites devem ser iguais, tá? Se eles existirem, são iguais, tá certo? Então, essa é a propriedade, tá? Bem, outra propriedade aqui é essa daqui, tá?
propriedade não, na verdade um exemplo da propriedade anterior, certo? Bem, eu tenho essa função aqui, ó. Encontre o limite de g, né, quando x tende a 1. Né? Como é definida a g? Bem, a g, se x é diferente de 1, ela é dada por x mais 1. Se x é igual a 1, ela vale π, ou seja, ela vem aqui, quando chega no 1, ela dá um pulo aqui no π, e depois ela continua sendo essa reta que é dada por x mais 1. Tá? Então o gráfico dela é esse. Bem, só que se você olhar para essa função f e olhar para essa função g aqui, ó, g de x igual a x mais 1. A função f, ela é igual à função g, exceto no 1. O gráfico da função f é esse daqui, ó. Deixa eu ver uma cor que destaca mais. Azul. Será que o verde vai? Eita, tá difícil. Verde, vai? Ó, o gráfico, né? O gráfico da f é esse aqui em verde, né? E o gráfico da g é o que estava em rosa. Então, f e g, elas são diferentes, né? F de x e g de x é igual, né? Elas são iguais para x diferente de 1, né? Se x é diferente de 1, os gráficos coincidem, é aquela mesma reta lá. Como eu estou olhando o limite justamente no 1, pela propriedade anterior, né? A f e a g, elas são iguais quando x é diferente de a. Então, o limite da f e o limite da g são iguais, né? No ponto A. Então, no caso, pela propriedade ali, né? Eu tenho o quê? Que o limite de x tendendo a 1 da g tem que ser igual ao limite de 1 da f, tá? E esse daqui é o que, né? Quem é a f? É a x mais 1, né? Só que essa x mais 1, essa daqui, né? Ela é um polinômio. Então, vale a substituição direta. Então, eu posso fazer a substituição direta, certo? Substituição direta. Então, é só fazer, onde tem x, bota 1, né? Que é o que está aqui. Então, vai ficar 1 mais 1, 2. Certo? Então, observe. Como foi lhe dado g, né? Você notou a função f, tá? Então, aí é uma sacada, digamos, tá? Uma sacada sua na resolução da questão, olhar para a função f. Na questão só foi dada g, mas você olhou que se você enxergasse essa função f, você conseguiria resolver de forma mais rápida, né? Ok? Porque aí você observa, são diferentes só num ponto, né? Então, a g e a f são iguais, exceto no x igual a 1. Então, o limite no 1 delas devem ser iguais, né? O limite na f deve ser iguais, tá? Então, e o limite da f é muito mais fácil de calcular, porque ele é um polinômio, tá? Ao contrário da g. A g não é um polinômio, tá? A g não é um polinômio porque essa parte aqui, né? Ela é definida por partes, então, e devido a essa quebra aí, ela não é um polinômio, enquanto a função f, sim, é um polinômio, tá bom? Bem, então, isso daqui é o que eu queria falar, por hora, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai continuar com alguns cálculos, tá? De outros limites, tá bom? E ver também outra propriedade bem importante, teorema do confronto, tá bem? Então, até a próxima aula.